lá no YouTube, que eu achei que ia ser mais fácil acessar, para quem não quiser baixar, né? Então, vocês clicam que já vão direto para o link, tá? Então, vamos começar a aula de hoje. A ideia é nós continuarmos o curso de Física Mecânica. A gente vai para o tema da aula de hoje, que são vetores. Então, a gente começa com essa parte dessa cinemática com vetores. Então, a gente vai começar definindo algumas coisas. Pode ser que vocês já tenham visto isso, uma parte dessa introdução em Gaal, ou em álgebra linear, né? Ou em cálculo, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa parte inicial, mas é uma revisão mesmo, depois a gente vai aplicar isso nos vetores de posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Né? Então, os vetores são representação geométrica das grandezas físicas. Em geral, o símbolo que a gente representa elas é uma seta, onde a origem é a base, onde não tem a seta, e a extremidade é a seta, né? Então ela aponta, né? Então, o sentido dela é o sentido que a seta está apontando. Aqui é a origem, aqui é aonde o vetor aponta. Então ele pode ser horizontal, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, pode ser uma bolinha com uma pontinha no meio, que seria um vetor saindo do papel, ou poderia ser uma bolinha com um xizinho, que é um vetor entrando no papel, né? Que seria como se fosse a ponta de uma flecha, e aqui seria a parte de trás de uma flecha, né? Uma forma de enxergar. Quais são as propriedades dos vetores, né? Então, primeiro a gente tem um módulo, que é o tamanho do vetor. A gente vai ver ainda como é que a gente calcula ele. Então, aqui eu tenho um vetor de 2 metros. Se agora eu tenho um vetor de 4 metros, esse vetor vai ter o dobro do tamanho, logo o dobro do módulo. A direção, que é a posição que o vetor aponta, né? Aí vai ter a direção vertical, horizontal, mas a gente poderia ter o sentido ainda, né? Direita, esquerda ou para cima e para baixo, na direção vertical e horizontal. E ele vai ter um sentido, determinada pela extremidade do vetor, que é essa setinha, né? Então ele tem módulo, direção e sentido. Se ele fosse um escalar, ele teria só o tamanho, né? Então as grandezas vetoriais são descritas por um módulo de direção. Alguns exemplos que a gente vai aplicar nesse curso é o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, o impulso não, o campo. Tem que ver aqui também genérico, né? Mas o campo elétrico, o campo gravitacional, todos eles são vetoriais também. E a gente vai ter as grandezas escalares, que são números que têm somente a sua unidade. Então, a própria distância escalar, né? Vai existir o valor dela também. A massa em quilograma não tem direção, a temperatura, o tempo, a densidade, a área, volume, calor específico e o comprimento. Então, são valores, né? Que não têm nem direção nem sentido. Então, são somente um número que tem uma grandeza física associada. Ou quilograma, ou volume, dessa forma. Tá? Passando, então, para a soma de vetores. A gente tem a regra do polígono. Inicialmente, então, se a gente tem um vetor de 3 metros mais um vetor que tem 4 metros, isso vai gerar um vetor de 7 metros, né? Que está nessa direção. Se os vetores estão em sentidos opostos, 3 metros mais 4 metros, isso vai gerar um vetor menor de 1 metro na direção do vetor maior. Aqui ainda não está dando para a gente ver a aplicação desse polígono, né? Então vamos colocar para um exemplo mais agora com vetores que não são na mesma direção, né? Então estou somando um vetor de 3 metros que está para a direção direita com um vetor 4 metros que está para baixo, né? Então, uma forma de fazer isso seria colocar a origem do vetor, 4 metros, na seta do vetor de 3 metros. Então, eu tenho, né, se isso aqui for um vetor, por exemplo, né, uma certa pessoa deslocou 3 metros para essa direção, depois 4 metros nessa direção, qual que é o deslocamento final? Então, a gente vai ter esse vetor R, que está, né, mostrando a origem desse sistema para o final desse sistema. E no caso, aqui a gente tem a formação de um triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, esse vetor R teria 5 metros. Né? A gente vai entrar em detalhes melhor ainda dessa forma, né? Da mesma forma, se eu tiver vários vetores A, B e C, eu posso colocar um vetor na origem do outro, igual está aqui na sequência, e eu vou ter um vetor
que nesse caso, se isso aqui fosse vetor de exposição, seria um vetor deslocamento que só se importa com a posição inicial e a posição final. Tá? Então, essa regra é a do polígono. Então, o resumo da regra do polígono, né, é você acrescentar os vetores colocando a origem de um na extremidade do outro. A ordem não importa. Eu poderia inverter aqui, né? Em vez de ser 3 mais 4, eu poderia colocar o 4 mais o 3. O vetor R vai dar o mesmo. Então, a ordem também não importa. E o vetor resultante vai ser sempre construído pegando a origem do primeiro vetor e a extremidade do último vetor. Tá? Então, a gente vai ter também a regra do paralelogramo. Aí agora, então, a regra do polígono coloca a origem de um vetor no final do outro e liga depois a origem inicial ao ponto final marcado pelo último vetor. A regra do paralelogramo, a gente já vai fechar um paralelogramo. Então, eu tenho o vetor A mais B, eu representei eles aqui. Eu sei que se eu colocar uma projeção do vetor B aqui e uma projeção do vetor A aqui em cima, eu faço um paralelogramo. Então, o meu vetor resultante é nas diagonais desse paralelogramo. Então, a gente viu que a primeira parte seria colocar, tanto faz eu colocar o vetor A mais o vetor B, ou o vetor B mais o vetor A. Pela regra do paralelogramo, você coloca os dois e fecha esse paralelogramo. Né? No caso de um vetor, né, A e B, que tem um ângulo entre eles, θ, a gente pode descobrir um módulo de R aplicando essa regra da lei dos cossenos, né? Onde R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Né? Então, a gente consegue ver por aqui que quando θ é igual a 90 graus, nós teríamos o triângulo retângulo, e aí, nesse caso, a gente teria a regra de Pitágoras. Né? Então, isso é para qualquer θ diferente de 90 graus, né? Para qualquer ângulo. Seria uma forma de calcular o módulo desses vetores. Aqui é uma revisão de trigonometria. A gente tem um eixo que a gente fala que é dos senos, né? Das abscissas e ordenadas, e aqui dos cossenos. Como que seriam os valores, né? Então, se eu estou em cada posição que eu tiver nesse círculo de raio 1, eu tenho a projeção do meu cosseno neste eixo, de acordo com o ângulo, e a projeção do seno. Aí aqui a gente vê que a ideia, né, de que é uma função par e uma função ímpar, né, que o seno, independente do quadrante, desses dois primeiros quadrantes, ele é sempre positivo. Já o cosseno, se você troca de quadrante, ele fica negativo. Tá? Um exercício aqui para a gente praticar, determinar o módulo da resultante dos vetores. Então, se eu tenho um vetor de 5 apontando para essa direção, e a 120 graus dele, um outro vetor de 5 metros apontando para cá, o vetor resultante eu colocaria, né, 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, daria 5 metros também. Tá? Eu vou dar uma pausinha antes de ir para a representação algébrica, e aí eu queria mostrar para vocês esse programinha, né, que eu estava aberto aqui antes, onde a gente pode brincar, né, com a adição desses vetores, colocar o vetor aonde eu quiser, aqui nesse caso, né, mandar ele fazer essa soma para mim. Então aqui seria o S, né, seria essa soma. Aqui seria o ângulo entre eles. E aqui seriam as decomposições dos vetores, né? Então, propriamente dito, né, é o que a gente vai ver no próximo slide. Vou apagar tudo aqui, que ficou meio confuso, né? Então, vou colocar aqui um vetor A, só para vocês entenderem. Marquei alguma coisa aqui que ele está dobrado. E vamos colocar aqui um vetor C. Então, eu tenho aqui meus vetores A e meu vetor C, né, que estão mostrados em módulos aqui. Acho que vou tirar para ficar melhor. O meu vetor A, ele se decompõe, eu posso decompor ele em duas componentes, uma componente em Y e uma componente em X. Né? Na hora que eu somo o efeito dessas componentes, né, então vamos falar que a componente em Y desse vetor A com a componente
em y desse vetor C, me deu essa componente resultante em azul, que está mais menorzinho. E essa projeção dessa componente do vetor A na direção x, que é essa tracejado, está me dando a componente desse vetor resultante S. Né? Então, uma forma da gente descobrir os vetores é descrever eles através de um sistema de coordenadas, a gente vai ver isso, onde a gente vai usar as coordenadas, por exemplo, se for coordenadas retangulares, i, j, k, para representar as direções x, y, z, decompõe, atua faz a soma das componentes que tiverem na direção x ou na direção y, depois reconstrói o Professor, vetor. Sim? esse vetor S é a resultante do Dos dois. do C menos A com esse. Simplesmente colocando C sobre A, né? Como eu posicionei eles aqui, né? Eles estão ficando assim, né? Então tá como se fosse C menos A, né? Mas eu poderia colocar ele aqui, por exemplo. Né? Não faz diferença se eles estão na mesma origem ou se você coloca a origem do um no outro, né? A diferença é se você fecha o paralelogramo ou não. Mas a consequência aqui é o vetor S é a soma desses dois vetores. É a soma, tá? Como esse vetor está apontado para baixo, na soma dessa componente do vetor A com a componente do vetor C, a gente fica com essa componente para baixo. Tá bom? Beleza. Era basicamente isso que eu queria mostrar. Aqui ele já está mostrando as componentes dos vetores aqui. Eu vou deixar isso mais para frente. Então vamos voltar para a apresentação, que a gente vai ver como descrever esses vetores. Então, a representação deles em x e y, né? A gente vai usar uma base canônica, essa componente é chamada de abscissa e a segunda de ordenada. Então a gente vai ter vetores unitários. Então, aqui está na direção y. Eu vou ter um vetor unitário que ele tem módulo 1 e que aponta na direção y. Tem livros que vão usar um y com um chapeuzinho. Aqui a direção x vai ser o i, e tem livros que vão usar um x com um chapeuzinho. Então, se eu quero representar meu vetor v, eu vou representar ele por duas componentes, nesse caso que ele é bidimensional, que está nesse meu plano em coordenadas retangulares. Então, o meu vetor v, ele está na origem e ele tem o x e o y determinado por essas duas posições onde está a seta. Tá? Então, a gente tem um par ordenado de números reais, né, que descrevem as coordenadas desse vetor. Então, esse par de x e y a gente chama de expressão analítica. Vamos ver alguns exemplos disso. Então, se eu tenho um vetor 3i menos 5j, eu vou representar ele como sendo 3, menos 5. Então, a origem dele está no 0, 0, e a seta está apontando para a direção 3i menos 5j. Se eu tenho um vetor 3j, eu vou representar ele como 0, 3. Se eu tenho um vetor menos 4i, menos 4, 0. E meu vetor origem 0, ele está na posição x, 0 e y, 0. Igualdade de vetores, quando a gente vai comparar dois vetores, um vetor descrito por x e y e um outro pela posição x e y, eles serão iguais se as componentes deles forem iguais. Então, se x1 for igual a x2 e y2 for igual a y1, eles são considerados vetores idênticos. Tá? Vamos agora ver essa soma através das coordenadas retangulares. Então, eu tenho o meu vetor v, que está aqui descrito, utilizando essa componente v1, que é a projeção desse vetor na direção x, e a componente v2, que é a projeção desse vetor na direção y. Então, a componente em x e em y dele está representada em v1 e v2. Aí eu tenho um segundo vetor, né, w, onde ele tem a componente dele em x, w1, e a componente em y, w2. Na hora que eu vou fazer a decomposição desses vetores, para ter um vetor resultante, né? Então, como que eu achei esse vetor resultante, por exemplo? Foi somando, né, as componentes dos vetores. No caso, Então, V1 mais W1 e V2 mais W2? perfeito. Nesse caso, como eles estão todos com a componente, né? Vamos ver aqui, a componente de W é positiva, a componente de V é positiva, em Y e em X também ambas são positivas. Então, nesse exemplo onde as setas têm ambas componentes positivas, é simplesmente a soma dessas componentes, exatamente. Se a gente fosse só desenhar, aqui a gente fecha o paralelogramo, se quisesse. Né? Ou se quisesse colocar a base desse vetor aqui na seta desse outro, transferindo, né, o vetor V para cá,
eu teria também esse vetor resultante. Mas como que eu faço isso com as coordenadas? Somo as coordenadas nesse caso. Tá bom? Igual você percebeu aí mesmo. Vamos ver agora as relações entre um escalar e um vetor. Então, a gente está vendo as relações entre um escalar alfa e um vetor v, comparando com o próprio vetor. Então, primeiro, se alfa, né, e v, se alfa, né, no caso, é positivo, ele vai ser paralelo a v. Porque eu estou pegando um vetor e estou multiplicando ele por um número. Então, eu tinha o meu vetor v original, que é esse daqui. Na hora que eu multiplico ele por alfa, se alfa for maior do que zero e o módulo de alfa for maior do que 1, eu vou ter um vetor maior. É lógico, se o módulo de alfa for menor que 1, eu vou ter um vetor que ainda é paralelo a v, mas ele vai ser menor. Então, no caso de alfa ser maior do que 1, qualquer número, e ser positivo, o vetor, que é o produto desse escalar com o vetor alfa v, ele tem a mesma direção e sentido do vetor original, só que ele foi aumentado um fator alfa, o tamanho dele. Então, a seta aumentou de alfa. E se eu tiver o alfa negativo, né? Então, se o meu alfa for negativo, significa que o produto, né, do meu vetor original vezes o alfa vai ter o sentido oposto do meu vetor. Então, nesse caso, para alfa, né, menor do que zero, ou seja, negativo, ele já vai inverter essa seta na hora que eu multiplicar esse escalar por esse vetor. E se ainda assim ele for menor do que 1, ele ainda vai diminuir o tamanho do vetor. Se ele for maior do que 1, ele vai aumentar, como nesse caso. Então, o sinal negativo do escalar que multiplica o vetor inverte o sentido dele. No caso, se eu quero saber, né, e tem essa outra propriedade, né, que o módulo do produto entre um escalar e um vetor é igual ao módulo do escalar vezes o módulo do vetor. Você pode fazer por dentro ou por fora, né? Existe essa propriedade. Vamos agora ver algebricamente essa multiplicação de um vetor por um escalar, como que fica a representação. Então, eu tenho o meu vetor V no meu sistema cartesiano, e eu quero multiplicar ele por um vetor, um escalar alfa. O que ele vai gerar? Alfa é maior do que 1, então ele vai aumentar o tamanho de V e vai manter o mesmo sentido e a direção. Então, o escalar alfa, ele multiplicou dentro da primeira componente em x e da segunda componente em y, fazendo aumentar o módulo, ou seja, o tamanho do vetor. Esse que é o papel quando a gente tem um escalar multiplicando por um vetor. Vetor definido por dois pontos. Isso daí eu acho que é mais aplicado em álgebra linear, talvez, né? Aqui a gente não vai trabalhar muito com isso, mas também nós poderíamos determinar um vetor, né? Então aqui está o vetor AB, que é o vetor que está, né, saindo, né? A origem dele está em A e a seta está em B. Ele vai ser a mesma coisa de eu subtrair as coordenadas de B menos a coordenada de A. Qual que são as coordenadas de B? B, ele vale x2, y2. Cadê aqui? Então aqui, ó. OB, que é do O até o vetor B, né? Então seria esse segmento de reta que a gente está vendo aqui, ó, OB, ele tem uma componente x2 na direção x, que é essa projeção, e tem essa componente y2 na direção y. O OA, origem, ponto A, é esse outro vetor x1, y1. Quando eu faço uma soma de OA com OB, né? Então, mostrando dessa forma, eu vou ter um vetor resultante, que é o vetor AB. Como que eu descrevo esse AB? Então, vai ser o ponto de B menos o ponto de A, as coordenadas dele. Alguma dúvida? Então, isso seria uma forma de definir um vetor através de dois pontos. Em álgebra linear, eu acredito que vocês possam ter visto dessa forma. Né? Aí depois vocês vão aprender a pegar a distância entre uma reta e um ponto, e por aí vai. Né? Módulo de um vetor. Então, se a gente tem um vetor V, né, definido aqui nas posições x e y, né? Teorema de Pitágoras, o módulo desse vetor vai valer, né, o quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente. O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, V, o vetor V, o tamanho dele em módulo é a raiz do quadrado desses dois componentes. E se eu quiser fazer a projeção desse vetor, nós vamos usar, né, ou pode usar esse ângulo entre o vetor e o eixo x, ou pode usar o ângulo entre o vetor e o eixo y. Algum desses ângulos tem que ser usado para o sistema de coordenadas. Então, como a gente já viu, se eu somar esses vetores Vx e Vy, que são as componentes de V, eu vou ter a representação do meu V.
Então, para fazer isso, você pode usar o seno ou o cosseno, né? Se eu usar, por exemplo, para decompor, né? Se eu usar o cosseno de alfa, eu vou ter o cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa. Então, Vx vai ser V cosseno alfa. Vocês conseguem ver isso que eu falei ou é melhor escrever a equação anterior? Ó, o cosseno de Eu alfa é o cons- cateto. Dá para ver? Então, ó, o cosseno Dá de pra alfa ver. é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno de alfa é o cateto oposto, que é VY, né? Então é essa componente que está representada aqui na projeção deste eixo, dividido pela hipotenusa. Então aqui seria como a gente encontrar as componentes dos vetores. Vamos então para a ideia de produto escalar entre dois vetores. O que significaria isso? Então aqui eu já estou colocando um vetor em 3 dimensões, x, y, z. Essas são as coordenadas dele. E essas são as coordenadas do vetor v. Quando você representa desse jeito, sem ser por pontos, você coloca que a origem desse vetor u é sempre o 0, 0. Tá? É diferente de quando você faz a representação por ponto. Qual que vai ser o produto escalar ou interno desses vetores? O produto escalar vai ter somente a correlação, né? Na hora que eu fizer esse produto aqui, talvez aqui não fique tão claro isso. Eu vou mostrar rapidinho, acho que para vocês, eu acho que compensa, apesar de não ser uma coisa que vai alterar o mundo aqui, né? Deixa eu entrar aqui no quadrinho. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, aqui, ó, essa soma que a gente está falando aqui, porque aqui eu acho que pulou um passo, talvez, do produto, né? Uma forma de você escrever esse vetor. Eu botei a mesa de cabeça para baixo aqui, gente. O professor pediu acesso. Deu acesso negado aqui. Para quê? Para esse link que o senhor postou no. Mas vocês estão no... vendo, né? O acesso está legado porque não foi gerado o arquivo. Na hora que ele foi gerado no final, eu coloco lá para vocês. Tá bom? Beleza. Eu acho que não dá para vocês abrirem agora porque ele está editando, né? Então, aqui, ó, uma outra forma de eu representar esse vetor U, que está aqui, né? Seria ele ter um valor x1 na direção I, mais um vetor y1 na direção J, mais um vetor z1 na direção K. O nosso vetor V, a mesma coisa, ele vai ter essas componentes, 2, né? Em cada uma dessas direções que a gente falou, que são os vetores unitários, né? Na hora que você faz o produto desses vetores, né? Escalar, a gente vai ter o produto de todo mundo com todo mundo aqui, né? Então, x1i vai multiplicar por todos esses. y1j vai multiplicar por todos esses, porque a soma de alguma coisa vezes alguma coisa é distributiva, né? Só que quando a gente tiver, ainda a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas quando eu tiver componentes ortogonais, produto de componentes ortogonais, ou seja, um produto de, estão representando aqui, né? Aqui é o nosso vetor unitário K, aí aqui teria um vetor unitário J, aqui um vetor unitário I. Cada um deles apontando para as direções X, Z e K. Eles têm módulo 1, tamanho 1, eles só servem para indicar a direção. Na hora que eu faço esse produto escalar entre dois vetores I e J, I com K, eles vão dar zero. A gente vai ver que o porquê disso. Então, só sobra, de fato, os produtos de I com I, J com J e K com K. Por isso que o produto final definido, né, vai ser x1, x2, y1 vezes y2, z1 e z2. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Vai ter a ver com o ângulo entre esses vetores. Tá? Vamos voltar para cá. Então, fica parecendo que não foi multiplicado, mas todo mundo foi multiplicado por todo mundo. Mas no final só vai dar, só vai sobrar, né, os termos onde eu tenho os vetores paralelos sendo multiplicados. Quando eu tenho um produto escalar de dois vetores perpendiculares, a gente vai ver que isso vai ser nulo. Tá? Então vamos lá, voltando aqui. É só para mostrar de uma outra forma, pode até ser que seja que mais para frente tenha isso. Então vamos colocar os vetores. Eu tenho um vetor 1, menos 2, 3, e o vetor 2, 4, menos 1. Como que fica o produto escalar desses dois vetores? 1 com 2 me formou
o primeiro termo, que é 2. Menos 2 com 4, menos 8. Menos 1 com 3, menos 3. Então, o produto desses dois vetores vai me dar um escalar, um tamanho, que é menos 9. Então, esse produto escalar, quando o vetor não é nulo, é igual ao produto dos seus módulos pelos cosseno do ângulo entre eles. Então, a gente está vendo que agora que eu falei com vocês, quando os vetores são ortogonais, u e v, o cosseno do ângulo entre eles vai ser 90, cosseno de 90 é zero, ele zera isso. Quando você faz o produto de escalar de dois vetores, o significado físico, talvez, disso, é que você está projetando ou o vetor u na direção de v, ou você está projetando o vetor v na direção de u. Ou seja, você está pegando a direção de um dos vetores, não importa, e vendo como que o outro se projeta sobre ele. Né? Então, se eu tenho um vetor a vezes um vetor b, igual está aqui representado, né? Tanto faz se eu estou pegando a projeção de A na direção de B, que seria A cosseno φ vezes B. Então, se eu pego o A cosseno φ, ó, reparem aqui, ó, o meu alfa está aqui, né? O vetor alfa está aqui, A está aqui. Se eu pego A cosseno alfa, eu estou projetando esse meu vetor A na direção de B. E aí ele vai ter essa componente em verde aqui, ó, que é A cosseno φ vezes B. Eu também poderia manter A como ele está, aí o A está aqui normal, e eu pegar a projeção de B na direção de A. Então, meu vetor B está aqui, a projeção dele é o cosseno de φ também, e eu projeto ele na direção de B. Então, o efeito, né, do produto escalar é você projetar um vetor desse produto sobre o outro. Então, se o vetor é ortogonal, se ele tem 90 graus, a projeção desse vetor um sobre o outro é zero. Ele não projeta. Por isso que eu falei que nessa multiplicação, né? Voltando aqui, ó, as componentes que são aqui, então, né? Então, I e J, eu estou escrevendo de lado aqui, tá, gente? Quando eu faço esse produto, ele vai dar zero, porque o vetor I é perpendicular ao unitário J. Beleza? Então, na hora que a gente for calcular ali o cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo vai dar zero. Então, só vai sobrar os termos I com I, J com J, K com K, por isso que foi simplificado daquela maneira. Tá bom? Então, tanto faz usar a projeção do primeiro vetor no segundo ou o segundo sobre o primeiro. Uma aplicação disso que a gente vai ver, por exemplo, é na definição do trabalho. Né? Então, o trabalho realizado por uma força é o produto escalar entre o vetor força e o deslocamento, quando a força aplicada é constante. Então, aqui eu tenho o meu trabalho, é o vetor força vezes o vetor deslocamento. Então, o trabalho feito por uma força é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, ou eu estou projetando a distância D que está na mesma direção da força, ou eu estou projetando a componente da força que está na direção do deslocamento. Então, eu tenho aqui uma mulher que está puxando, por exemplo, essa caixa. O trabalho que ela fez é a força F, esse vetor, vezes o vetor de deslocamento D, que é esse vetor que está aqui. Então, estou multiplicando esse vetor em rosa, produto escalar com esse vetor em azul. Né? Qual que é a componente que eu vou ter? Então, eu vou ter que o trabalho, que é o produto desses dois, vai ser só a projeção da força na direção do deslocamento. Como que eu projeto a minha força na direção do deslocamento? Se eu pegar o cosseno de φ, eu vou ter cateto adjacente, que é o Fx, que é essa componente, sobre a hipotenusa, que é F. Então, a componente da força na direção x ao longo do vetor de deslocamento é F cosseno φ. Então, ao calcular o trabalho, ele vai ser módulo de F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é só uma demonstração, né, de quando que é usado o produto escalar. Ou seja, a componente vertical dessa força, né, ela tem uma componente para cima, ela não realiza trabalho, porque o trabalho é esse produto escalar. Então, se eu tenho, né, nesse caso, a força peso, que está aqui puxando essa caixa para o centro da Terra, e desloquei na horizontal, qual que é o trabalho feito pela força peso? Zero. Por quê? Porque ela é perpendicular ao vetor de deslocamento, então o trabalho feito por ela é zero. Tá bom? Então é só um exemplo da física que a gente vai aplicar mais para frente. Então vamos ver as condições de ortogonalidades, né? Então ele é ortogonal quando eles têm 90 graus entre eles, o cosseno de 90 dá zero, então o produto desses vetores vai dar zero se a gente estiver com um ângulo de 90. Por isso que os produtos entre os vetores unitários, né, o produto escalar entre vetor unitário e JK, como um é perpendicular ao outro, o produto entre eles sempre vai dar zero.
dois vetores são ortogonais se seu produto escalar entre eles for nulo. Ou seja, uma forma também, ter um vetor, eu não consigo enxergar, eles não são os vetores unitários, eles têm tamanhos diferentes, eu não consigo visualizar se eles são ortogonais. Faz o produto escalar deles. Se der zero, eles são ortogonais. Beleza? É uma forma também de verificar isso. Como que a gente calcula o ângulo entre dois vetores? Então, se a gente tem aqui a definição do produto escalar, é o módulo de U, o módulo de V, cosseno do ângulo entre eles, eu só preciso isolar o cosseno. Então, o cosseno do ângulo vai ser o produto escalar sobre o produto dos módulos dos vetores. Ou seja, eu calculo esse produto, calculo o módulo, faço essa divisão e tiro o arco cosseno. Com o arco cosseno, eu tiro o valor de θ. Então, vou fazer um exemplo, calcular o ângulo entre o vetor U, que tem essas componentes em x, y, z, e o vetor V, que tem essas componentes em x, y, z. Então, primeiro vamos fazer o produto escalar. Então, vai ser o primeiro, só vai sobrar, né? I com I, vai dar menos 1, primeiro termo. 1 com 2 vai dar 2. 4 com 2 vai dar 2. Então, 8, 10, menos 1, 9. Então, o produto escalar entre esses dois vetores deu 9. Vamos calcular o tamanho desses vetores por um triângulo retângulo, né? O módulo desse vetor é a raiz quadrada dos quadrados do catetos. Então, quadrado de 1, quadrado de 1, quadrado de 4. U tem o tamanho de 3 raiz de 2. Nosso vetor V, menos 1, 2, 2. Eles ao quadrado vai ter módulo igual a 3. Então, agora eu substituir na minha equação. Cosseno de θ é 9 sobre 3 vezes 3 raiz de 2, que são, né, só substituição direta. Então, se meu cosseno de θ dá raiz de 2 sobre 2, meu θ vale 45 graus. Então, essa é uma forma de determinar um ângulo entre dois vetores. Tá? Produto vetorial. Agora a gente vai... Não é o produto escalar, tá? É o coxizinho. A gente tem dois vetores definidos aqui, x, y, z. O produto vetorial agora de U com V pode ser indicado por uma seta assim, né? Na verdade tá meio esquisito aqui. Seria um X com uma bola no meio, tá? Eu acho que mudou aqui a tipografia. O resultado de um produto vetorial é um vetor dado por, geralmente é esse X aqui, tá, gente? Que é o produto vetorial. Ou o X assim, ou o X com um círculo no meio. Aqui eu acho que foi algum problema na hora que eu montei o slide, provavelmente o símbolo, a equação matemática ficou errada. Então, o produto vetorial de dois vetores, a forma mais simples de calcular ele na mão, né, se você for fazer, é fazer uma matriz. Na matriz você coloca aqui na parte superior, né, as coordenadas dos vetores unitários, I, J, K. Aqui eu coloco as componentes do vetor 1, U, x1, y1, z1, e aqui dos componentes 2, x2, y2, z2. E aí qual que vai ser os vetores resultantes desse produto vetorial? É eu achar o determinante dessa matriz. Então aí você pode fazer por Kramer, você pode repetir J do lado de cá e fazer aquela multiplicação cruzada, fica livre, né? Então, a forma de representar eles, em geral, é com esse x ou com o x com a bolinha. Um módulo desse vetor vai ser o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o produto escalar, ele é com o cosseno do ângulo entre eles, e o produto vetorial com o seno do ângulo entre eles. E vai ter outras propriedades que a gente vai ver, como, por exemplo, o produto vetorial de dois vetores gera um outro vetor que é simultaneamente perpendicular aos dois. Ô, professor, Sim? aquele IJK ali, eles é as origens do plano? Ou é o quê? Esse IJK são aqueles vetores unitários que eu falei. Ah, Você tá. quer que eu mostre eles nos eixos? Sim, eu não tô lembrando direito o que é, não. Tá, deixa eu tentar fazer eles. Isso. Peraí. Então, eles só são os vetores, é porque eu não fiz realmente a definição deles. Então, aqui, vamos fazer só para dois lados, tá? Eu tenho aqui minha direção Y. E eu tenho aqui, bem mal feita, a minha direção X. Então, os vetores unitários que eu tenho, nessa direção, eu tenho um vetor que alguns livros chamam, deixa eu só arrumar aqui que o garrancho está foda, né? J, e alguns livros vão chamar de Y chapéu, tá? Foi até parecido igual aqui, né? Aqui eu tenho um outro vetor unitário que alguns livros vão chamar de X chapéu e outros vão chamar de I. Qual que é a propriedade desse vetor? O módulo dos vetores unitários, aqui faltou essa revisãozinha mesmo, é igual a 1. Então eles
tem tamanho 1. Então, né, se eu fosse calcular um módulo dele aqui, né, uma forma de calcular um módulo seria a gente pegar o vetor. Deixa eu colocar ali. Então, se eu vou tirar o tamanho desse vetor, ele é igual a 1. Então, ele só serve para você mostrar uma componente que está projetada em X e para você indicar qual é a direção e o sentido dessa componente. Entendeu? Então, sei lá, se eu tenho... Deixa eu mudar a cor aqui. Eu não vou... Então, se eu tenho um vetor, sei lá, que está apontando para cá, um vetor U. E esse vetor U, ele tem um valor, vamos falar em módulo aqui, né? Ele vale 3. Como que eu represento esse vetor através desse sistema de coordenadas? Então, o meu vetor U, ele vai ter o tamanho 3. E qual que é a direção que ele está apontando? A direção I. Entendeu? Então, esse vetor unitário, ele só está servindo para me falar que ele está na direção positiva de I. É isso que ele serve. Então, aqui do lado, né, a gente tem os vetores unitários de IJK, que eles mostram que qualquer componente que eu tiver em X, ele vai estar na direção Y. Na direção Y, ele está na direção Z, porque aqui é o escalar, né? O número que vem aqui na frente, ó, isso aqui é o escalar, é aquele escalar que a gente viu. Mas quem está dando a direção e o sentido é o próprio Y, esse vetor unitário. Se você muda o sistema de coordenadas, por exemplo, né, vai facilitar usar coordenadas, sei lá, esféricas. Aí você vai usar R, eta e φ. Você vai ter um vetor unitário para cada direção dessa, que ele vai indicar o que? R vai indicar um vetor que está na direção radial. Θ, a direção que está varrendo em θ. Φ, a direção que está varrendo em φ. Então, esse vetor unitário, ele só serve para mostrar um sistema de coordenadas que você está usando. Esse aqui chama coordenadas retangulares, quando a gente usa y, x e z. E ele é um vetor de módulo 1, e a propriedade dele é só apontar para a direção da direção que você tiver definido. Então, nesse caso, se eu usei x, y, z, o meu vetor i vai apontar na direção de x. Entendeu? A ideia? Uhum. A gente vai ver essa decomposição ainda, essa descrição através de JK, tá? Então, essa que seria a definição. Faltou a definição dele, né? Naquele módulo que a gente viu lá atrás calculado, aqui, ó. Aqui, ó, no módulo do vetor, se o seu vetor é unitário, né? Ele vai ser, o módulo dele vai dar 1, né? A componente em x dele, vamos supor, nesse vetor aqui, ó. Se eu pegar o i, a componente em x dele vale 1. A componente em y vale 0. O módulo do vetor vai ser 1. Entendeu? Ele sempre vai ter 1 de tamanho. Então, voltando para o produto escalar, o produto vetorial, desculpa, né? Vamos voltar aqui. Então, vamos ver as propriedades desse produto escalar, desse produto vetorial, né? Então, pegando os vetores aqui, U543 e V101, ou seja, componentes em x, y, z, que seria, se eu descrever por extenso, acho que talvez não ficou muito claro isso também, né? Vamos passar a página aqui. Estou dando uma pausa aqui, porque vai ficar um pouquinho mais claro isso antes de eu prosseguir. Então, aqui, ó, se eu defino esse vetor U como sendo 5, 4, 3, é uma forma resumida de eu escrever que ele é 5 na direção I, mais 4 na direção J, mais 3 na direção K. Entendeu? Eu estou descrevendo contraídamente isso. Aí, se eu fosse representar esse vetor, vamos um pouquinho mais além aqui, vai ficar um pouquinho torto. Então, como que é esse vetor U? Ele tem a origem aqui, né, no nosso sistema de coordenadas. E quais são as componentes dele? Ele tem 3 na direção K. Então, 1, 2... Vamos fazer uns tracinhos aqui, só para ficar... Tentar fazer mais bonitinho, apesar de que no final nunca fica, né? Então, vamos lá. Quais são as componentes que esse vetor tem? 5 na direção I. Então, vamos colocar aqui que eu não botei o nome aos bois, né? Vamos chamar aqui de X, Z, Y. Então, vamos lá. Ele tem 5 na direção I. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. 5 na direção I. 4 na direção J. 1, 2, 3, 4. Então, a projeção dele aqui no plano, ó, é isso aqui, ó.
É aqui, a projeção dele no plano. Mas ele tem 3 na direção K. 1, 2, 3. Então tá aqui. Então o meu vetor, ele tá... Ixi, eu colocaria tudo, né? Pague esse instante pontinho que eu preciso colocar. Então aqui é a projeção dele no x e y, e ele vai ter essa altura, né? Então a gente pode imaginar que essa altura está mais ou menos aqui, né? Então o nosso vetor final aí, ele sai daqui e é... Ixi, agora está difícil de fazer essa reta. Nossa. Isso. Esse é o vetor U. Deu para entender? Então, aqui, ó, uma forma de eu escrever é essa. Outra forma de eu escrever, já colocando explícito as coordenadas retangulares, né? Os vetores unitários de JK é esse. E esse vetor no espaço é isso. Ele anda 5 em I, 4 em J, 3 em K. E aí você tem a seta do seu vetor nesse ponto do espaço. A origem está no zero. Beleza? E aí eu representei ele pelos vetores unitários. Aí os vetores unitários estão aqui, né? Eles são... A gente imagina eles, né? Mas eles foram definidos para ficar aqui, ó. Então aqui eu tenho um vetor unitário só para ilustrar, né? Ele está na direção K. Aqui é o vetor unitário da direção I. E aqui o vetor unitário da direção K. J. Com o tempo isso aí vai ficando mais automático o processo, tá? Então vamos fazer esse produto vetorial. Montei minha matriz, substituo os valores, 5, 4, 3, 1, 0, 1. Então, estou colocando a componente de x, y, z do vetor U aqui, e aqui do vetor V. E aqui você poderia fazer aquela regra do, né? Então, o meu primeiro, ou aquela regra do paralelogramo, ou a regra de Cramer, né? Aqui está separado pela regra de Cramer, né? Ele está separando pelos vetores fecha o I, fecha o J, fecha o K. Mas aí tanto faz a forma que você quiser fazer o produto dessas matrizes, né? Então, a primeira componente, por exemplo, que a gente teria aqui, ó, era 4i, né? Seria uma das primeiras componentes, 4i. Aí depois a gente teria o 3 com o i aqui, ó, que dá 0. 3, 0i, que é o segundo caso. As componentes em j que eu tenho, j vezes 3 vezes 1. Tá aqui, ó. Positivo. Então tá aqui mais, né? Se eu passar para gente. A outra componente de j que eu tenho, quando eu misturo 1 com 5 e com J. Então é o produto com negativo. Aí tem o negativo aqui na frente. Acho que o produto de matriz vocês conseguem fazer, né? Ou vocês têm alguma dúvida nisso? O que é que abre? Não, é suave. É tranquilo, né? Então, o produto vetorial desses dois vetores me gerou um terceiro vetor. E esse vetor tem essas componentes em x, y e z. Tá? Então aqui já está mostrando com as coordenadas retangulares. Né? Igual eu falei com vocês, em vez disso eu poderia representar esse vetor como sendo 4 menos 2 menos 4. Com essa mesma notação que ele fez. Tá? Vamos ver agora sobre a direção nesse produto vetorial. Né? Então o produto vetorial de U com V sempre vai ser perpendicular ao plano desses vetores UV. Então na hora que eu fiz o produto de U e V, vamos colocar aqui, se os dois vetores são duas retas no espaço, você faz um plano. O vetor que vai ser resultante desse produto vetorial, ele vai ser perpendicular ao plano feito por esses dois vetores. Ou por essas duas retas, né? Se você imaginar esses compondo esse plano. Dependendo da direção do produto, então se eu faço o produto de U com V, eu não sei se vocês vão conseguir ver minha mão aí, eu vou mostrar no outro exemplo, eu tenho que estar indo para cima o resultante. Você sempre coloca os dedos, eu vou mostrar, na direção do vetor inicial, que é o U. E aí ele varre para a direção de V, que é o produto vetorial. O dedão vai indicar a componente resultante desse produto. Agora, se eu inverto e faço de V para U, olha, fiz de V aqui, ó, e girei para U, meu dedão já está apontando para baixo. Então, o vetor resultante vai ser sempre perpendicular, ou para cima ou para baixo, dependendo se é o produto de U com V ou V com U. Né? Formas de eu provar que eles são perpendiculares aos dois. Se eu pegar o produto vetorial de U com V e multiplicar ele, fazer o escalar dele com o vetor U, vai dar igual a zero. Se eu faço... Por quê? Né? A gente viu que o produto escalar de dois vetores, se eles forem ortogonais, o produto escalar dele dá zero.
Então, o produto escalar de U com V é simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, esse produto escalar desse novo vetor com U vai ser zero, e com V vai ser zero também. E eu posso, por um sinal de menos, inverter o sentido do vetor resultante. Então, se eu tenho o produto de U com V, ele é equivalente ao produto de menos o produto de V com U. Ou seja, se eu aplicar a operação de menos 1, que é o escalar multiplicando isso, eu inverto o sentido desse vetor. Vamos fazer aqui, então, os exemplos dos vetores 3, 1, 2, menos 2, 2 e 5. Vamos descrever eles aqui. Né? O produto escalar deles vai dar o vetor 1, menos 19 e 8. Vamos multiplicar esse produto escalar. Então, para fazer esse produto escalar, foi feita essa matriz aqui. Né? Eu não vou repetir ela aqui para vocês, mas foi feita a matriz... Desculpa. Produto vetorial, não, professor? Perfeito, eu falei errado aqui. Né? Foi feito... Para resolver esse produto vetorial, foi feito aquele determinante da matriz, chegou nesses valores. Agora, vamos provar que o vetor gerado pelo produto de U e V, ele é perpendicular a U e a V. Como que a gente prova isso? Multiplicando pelo escalar U e pelo escalar V. O produto escalar desse novo vetor por U. Então, pegamos aqui o vetor resultante, 1 menos 19 e 8, que é do produto vetorial de U com V, e estamos fazendo o produto escalar desse produto, desse vetor, com o vetor U que a gente tinha, que é 3, 1, 2. Então, a primeira componente deu 3, a segunda componente deu 19, menos 19, e a terceira componente deu 16. Então, 16 mais 3 menos 19 é zero. Ou seja, aqui a gente prova, para esse caso simples, né? Óbvio que poderia ser feito genérico isso, vai estar lá nos livros de Gaal como que faz isso, mas aqui está provado que o vetor resultante, que é esse que a gente encontrou, é perpendicular ao vetor U, porque o seu produto escalar com ele dá zero. Se a gente faz com o V, o vetor V, ó, menos 2, 2, 5, vai dar menos 2, menos 38, mais 40. Então, 40 menos 2, 38, menos 38, 0. Então, aqui está provado para esse caso, mas a gente pode generalizar para todos, que o produto vetorial entre U e V é simultaneamente perpendicular a U e perpendicular a V. Igual está representado aqui. Ou seja, eles juntos formam um plano π, e esse plano π é perpendicular ao vetor gerado. Alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida. Sim. Se no caso os dois vetores eles fossem iguais, por exemplo, o produto vetorial U, aí no caso eu teria duas retas coincidentes e teríamos infinitos planos definidos por essas retas, correto? Sim. Aí Sim. o produto vetorial continuaria perpendicular, porque são infinitos planos para ser perpendicular a todos. Possivelmente pode ser que ele dê zero, né? Ou tem que fazer a conta aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, um vetor o mais simples possível. Vamos colocar um zero aqui e o resto zero, tá? Os dois vetores são iguais só na direção I, né? Sua pergunta é essa, né? I vezes I, por exemplo, né? 1 vezes 1, né? Sim, sim. Todos esses termos aqui, ó, que estão misturando, então o restante é tudo zero, né? Se a gente for olhar aqui em relação a isso, quais são as componentes que a gente vai ter? Melhor fazer isso na mão, né? Aqui vai gastar muito tempo. Fazer intuitivamente, né? Vamos lá. Opa, vamos definir aqui um vetor U. Ele vai ser, sei lá, 2 na direção I. E um vetor R qualquer, que é 2 na direção I, né? Na hora que a gente fosse fazer o produto de U com R, IJK, 2, 0, 0, 2, 0, 0. Vamos fazer aqui mais fácil, né? IJ, 2, 0, 2, 0. Então, bom que você já relembra aí como é que faz, né? Aí você teria primeiro esse cara daqui. Então, ficaria 0, 0, 0, né? Menos esse cara daqui. 0, 0, 0. Então, está respondido. Né? Se os dois forem paralelos, eles vão dar 0. Né? Beleza? Então, produto, só para concluir mesmo, um produto vetorial de dois vetores ou paralelos ou idênticos vai dar sempre zero. Entendi. E tem lógica, né? Assim, porque a gente olhou aqui que é o seno do ângulo entre eles, né?
o módulo vezes o seno. Se o ângulo entre eles é zero, vai dar zero. Né? Assim, de uma forma mais, só pegando a equação final aqui, né? A equação do módulo. Né? Na verdade. Mas aí fazendo, lógico, né? Para mostrar, né? Que às vezes a gente não enxerga isso com IJ, né? Deu para ver que seria zero também. É bom tirar a dúvida. Tá? Como que seria isso vendo pela matriz, né? Então, continuando, a gente acabou de provar que eles são simultaneamente ortogonais. Vamos então para a parte da ideia da mão direita que eu falei com vocês. Então, se você está varrendo de U para V, esse vetor está subindo em relação à tela, né? E se eu faço de V para U, o vetor vai estar descendo. Tá? Então, a ideia seria colocar... Esse aqui não é muito bom de ver, não. Ó. Então, a ideia, eu quero fazer o produto de A com B, ó, eu coloco minhas mãos na direção de A e faço uma movimentação da mão até chegar em B. E aí eu vou ter a direção do meu dedão mostrando qual que é o plano perpendicular. E da mesma forma, ó, se eu faço de B para A, eu estou mostrando aqui, agora eu estou produto de B com A, né? Eu estou na direção das setas em B e girando para A, eu mostro que o meu produto vetorial vai dar na direção de C perpendicular. Então, a regra da mão para ver o sentido desse vetor. Tá? Vamos ver isso na prática aqui, um exemplo? Então, aqui eu tenho dois vetores, vetor 2i, vamos representar ele aqui, ó. Então, na direção x, ele tem 2 unidades na direção y, que é na direção x, e 3 unidades na direção j, que é a direção y. 1, 2, 3, está aqui. Como que seria o produto vetorial entre eles? Agora eles não são paralelos. Eu vou encontrar que ele vai dar um vetor que tem 6 em tamanho e está na direção k. Então, se eu estou fazendo u por v, coloquem a mão aí para você reparar. Se você colocar a mão em u e varrer para v, fica no sentido positivo o seu vetor resultante. E aí ele vai ter 6 unidades na direção de k. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse seria o vetor resultante do produto desses dois vetores. Beleza? Beleza. Relações importantes, então, que a gente tem, né? Como que através de 2 pontos a gente determina um vetor, como que a soma de uns vetores é a soma dos componentes dele, o produto de um escalar por um vetor é o produto de escalar pelas componentes desse vetor, como que a gente tira um módulo de um vetor, a equação trigonométrica que a gente tem, que relaciona dois vetores que têm um ângulo θ entre eles, como que a gente descobre o módulo. Aqui é para descobrir a distância, o tamanho entre dois vetores, nesse caso daqui, ficou meio engraçado. Eu não sei se a distância é entre os planos A e B, a gente acabou não passando por isso, entrou no meio do resumo aqui, né? O produto escalar de dois vetores, que só vai ter as componentes em I e em J. Como que a gente tira o ângulo entre dois vetores, né? E o módulo do produto escalar. A gente viu o produto vetorial e como que se calcula o módulo e como que se calcula ele vetorialmente. Tá? Vamos passar agora para esses vetores aplicados para os vetores, as grandezas físicas, né, que é o que importa para a gente nesse curso. Eles aplicados, né, na velocidade, na posição, na aceleração e também, né, mais para frente na força, em outros vetores. Né? Então, os vetores não dependem dos sistemas de coordenadas, exceto o vetor posição, que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, para mostrar aqui, né, eu tenho uma trajetória que um corpo fez, peça pontilhado. Aí eu tenho um vetor A, que mostra da minha referência, né? Então, eu estou em P1. Então, vamos supor que eu tenho um vetor A que está mostrando, né, quando esse corpo estava em P1 e quando ele passa em P2. E eu tenho um vetor C que está mostrando quando ele chega no ponto P3. Né? Então, o vetor de deslocamento final ele vai considerar somente o ponto inicial e o ponto final dessa minha relação. Ele não depende da trajetória. Então, se nesse caso eu quero saber a distância entre o vetor, eu quero saber o deslocamento entre P1 e P3, ele vai ser o vetor C. Se eu quero saber a distância, o deslocamento entre o ponto P1 e o ponto P2, é o vetor A. E aí por diante. O tamanho desse vetor não me importa em relação ao deslocamento, só o ponto inicial e o final. Né? Então, se eu tenho um deslocamento em A e depois um deslocamento em B, o que importa é meu vetor C. Então, acaba sendo aquela mesma ideia do paralelogramo ou geométrico, né, que a gente viu, só que agora a gente está chamando esses vetores
de deslocamentos, né, que foram gerados, e aqui é o deslocamento final. Vamos lá então, né? A gente pode aplicar a regra do paralelogramo, igual a gente viu, completar o paralelogramo e descobrir o vetor resultante, é uma forma de fazer, e aí ele comutativo, tanto faz se eu pego o vetor A e coloco em B, ou em B com A, de qualquer forma eu vou ter o meu vetor C. Tá? Continuando o vetor do deslocamento, vamos supor que você caminha 3 km para o leste e 4 km para o norte. Qual é o seu deslocamento resultante? Então eu carreguei 3 para leste, 4 para norte, eles estão perpendiculares. Alguém pode me falar qual que é o deslocamento resultante? 5. 5. 5. Perfeito. O quadrado desse mais o quadrado desse vai ser igual o quadrado desse. Né? Então, aplicando essa regra, o vetor resultante é 5 km. Um outro exemplo, um carro viaja 20 km em uma direção indicada na figura. Então, ele viajou 20 km na direção que o vetor A está mostrando a 30 graus a oeste. Encontre as componentes x e y do vetor de deslocamento do carro. Então, ele deslocou daqui até esse ponto, 20 km depois, nesse ângulo. Para a gente decompor isso, a gente tem que fazer as projeções. Né? Eu acabei achando que ia estar aqui, mas não está. Vocês querem que faça? É bom fazer? A projeção, então. Então, vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui. Vou trocar a página. Ô, professor, Sim. é nessa parte aí que entra aquela parte de... Eu não sei se eu tô confundindo, que o trabalho é o mesmo se você... que não depende da trajetória? Se você parte de um ponto para outro, independente da trajetória, o trabalho é o mesmo se o deslocamento for igual? Mas isso aí já entra quando você tem uma força conservativa ou não, tá? Ele vai entrar mais nessa... Quando você vai definir o que é uma força conservativa, aí essa força conservativa... Caramba. Fui tentar aproveitar essa seta aqui, mas foi um lixo, né? Vamos fazer direito também. Isso é outra coisa. Quando a gente for descobrir, definir o que é uma força conservativa, aí todos os trabalhos feitos por uma força conservativa não depende do trajeto, só do deslocamento na direção paralela à força. Tá? Então vamos fazer aqui, vou fazer para o lado de cá, porque está mais fácil. Vai ficar um pouco lixo aqui, tá, gente? Só porque minha habilidade com a mesa aqui ainda não é a ideal. Ficou bem ruim mesmo, né? A ideia é acelerar, mas... Ótimo. Acho que vai dar para entender melhor. Então aqui eu tenho a minha vetora A, o ângulo de 30 graus, tá? Tudo bem, né? Tá virado pro lado de lá, né? Mas eu vou fazer pro lado de cá. As componentes aqui que a gente vai ver para cá e para cá são essas mesmas, né? Então eu quero saber qual que é a componente dele na direção Y, né? Que ele chama de norte. E aqui na direção X, que ele chama de oeste, né? No caso. Então, se eu pegar lá, igual a gente viu, né? O cosseno de 30 graus, por exemplo, eu vou ter o cateto adjacente, AX, sobre a hipotenusa. Então, eu consigo descobrir a componente A de X fazendo A cosseno de 30 graus. Da mesma forma, né? Se eu pegar aqui o seno de 30, vai ser o cateto oposto, AY, sobre a hipotenusa. E eu posso descobrir minha componente AY como seno A seno de 30 graus. Então, aplicando isso, né, nosso A de x vai ser igual a 20 km, que é o tamanho do vetor, vezes o cosseno de 30, que aí seria raiz de 3 sobre 2, né? Que vai dar 17,3. E aqui eu vou ter 20 vezes meio. Então, meu AY vai dar 10. Aqui eu achei positivo e aqui ele achou negativo para x, lógico. Primeiro que aqui nem é x, né? Está mostrando para a direção oeste. Eu fiz aqui deitado para a direita, né? Se eu invertesse o meu vetor, né, e colocasse ele para cá, né? É lógico que essa componente daqui vai ser negativa, né? Então, só porque eu desenhei desse lado que é mais fácil para mim na posição que a mesa está aqui, tá, gente? Eu ia apanhar mais para desenhar para o outro lado. Então, vocês entenderam a ideia da decomposição dos vetores?
Entendi. Entenderam, né? Então é basicamente fazer o seno e o cosseno encontrando as componentes e decompondo elas. Vetor posição e velocidade, então eu tenho uma trajetória de uma partícula que está aqui. No tempo 1 ela está na posição 1 e eu tenho um vetor R1 que está localizando a posição 1 no tempo 1. Depois de um tempo a partícula andou por esse caminho e chegou nesse ponto 2. Aí eu tenho um vetor R2 que está localizando o ponto 2 a partir da minha origem. Qual que é o meu vetor de deslocamento? É o vetor que sai do vetor R1, que é o ponto inicial, e vai para o vetor R2. Beleza? Então, o meu vetor R, ou aqui, é definido como a componente em x e y das direções I e J. Desculpa, J e I, né? X e J. Qual que é o meu vetor de deslocamento? Esse vetor ΔR, ele vai ser o vetor R2 menos o vetor R1, para ele ter essa direção que está aqui, do início ao fim. Se eu inverter aqui e colocar R1 menos R2, a seta vai passar para cá. Aí eu estou olhando o tempo que ele saiu daqui e veio para cá. Então, para o sentido correto, que é o que está aqui, é R2 menos R1. E qual que vai ser a velocidade média que a partícula fez? A velocidade média é o vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo entre T2 e T1. Beleza? Dá para a gente ver que a velocidade média, como ele está usando o vetor de deslocamento, não importa a velocidade instantânea nesse caminho. Importa só que, na média, para ela sair daqui e vir para cá, ela andou nessa velocidade, nessa direção. Ou seja, se eu acompanhar um vetor real que fica variando as intensidades dele aqui, né, ele fica variando aqui a velocidade dele à medida que ele vai indo até chegar aqui, ou eu acompanho por aqui, pelo vetor de deslocamento, os dois chegam juntos, beleza? Só que aqui ele acelera, freia, e aqui ele vem com a mesma velocidade todo o percurso. A única diferença é essa. Vamos pro vetor, continuando com o vetor agora, para a gente definir a velocidade instantânea. Então, primeiro, né, eu tenho a mesma trajetória aqui. Aqui eu tenho um ponto P1, e aí eu tenho as minhas sucessivas, né, posições. P2, P2 linha, P2 linhas. O que diferencia nessas posições? Diferencia que eu estou pegando intervalos de tempos menores. Né? Essa reta que é tangente à curva, né, a P1, ela me fala da velocidade, não é isso? Essa é a velocidade instantânea nesse ponto. Então, vamos pegar aqui. Ó. Se eu pego um intervalo de tempo muito grande, em P2, vocês concordam que esse vetor de deslocamento ele está bem diferente do caminho real que foi feito pela trajetória da minha partícula. Se eu pego um intervalo de tempo menor, que seria esse caso daqui, né? O meu vetor de deslocamento ainda não representa deslocamento real. P2 já começou a aproximar. Então, na hora que eu faço o limite, ó, que eu diminuo muito esse ΔT, o intervalo, né, que eu estou olhando, da minha posição, né, eu tenho que esse vetorzinho aqui ele vai ficar muito pequeno. Então, ele vai ficar praticamente paralelo à trajetória real que o gráfico fez e paralelo à reta tangente. Então, com isso, né, a gente tem a definição da nossa velocidade instantânea. Aqui também, o que está errado aqui é porque aqui no intervalo de tempo, tá, gente? Aqui está em x. Mas eu mostrei na nossa aula anterior, de velocidade, como que o ΔT ir diminuindo faz você aproximar a sua reta, que seria a velocidade média, a inclinação, da sua reta tangente, que representa a velocidade instantânea naquele ponto. Nesse caso também, então não me interessa a distância, né? É só o deslocamento. Nesse caso específico, do vetor posição e velocidade. Ele está mostrando como que do vetor de deslocamento, que seria onde você tiraria a velocidade média, você pode partir para a velocidade instantânea nesse ponto, diminuindo o tamanho do intervalo do tempo. Ao diminuir o intervalo de tempo, o que está acontecendo com o vetor de deslocamento? Ele não está ficando cada vez mais paralelo à curva real, tangente à curva real, não é isso? Aqui está longe de ser a curva real. Então, cada vez mais, a velocidade que vai ser gerada a partir dele vai se aproximar da velocidade instantânea. Entendeu? Sim, então, o que tem antes nessa reta R1, então, antes nessa reta R1, ela não vai me servir para nada no cálculo. Certo? Vai aqui, ó, o vetor R1, é porque aqui não está desenhado. Mas aqui, ó, o vetor R1, se eu inserir uma seta aqui para você ver. Eu estou sempre comparando com esses vetores aqui, ó. Então, o vetor R1 menos o vetor
R2, eu vou ter esse vetor aqui, que é o deslocamento. Na outra posição, é esse com esse. Na outra posição, é esse com esse. Entendeu? Ele não está representado aqui, mas ele está mostrando direto o deslocamento. Mas igual nessa curva aqui, ó, o meu vetor de deslocamento depende da posição inicial e da posição final. Aqui ele está ocultando esse vetor da posição final, só para ficar mais limpa a figura. Né? Mas você está olhando o deslocamento entre P1 e esse em vermelho. Na hora que eu estou aqui com o intervalo bem pequenininho, ó, ou seja, o intervalo de tempo entre os dois pontos é muito pequeno, a minha reta que é formada aqui, a minha reta que é formada aqui, não sei se está dando para vocês verem agora, vamos criar uma retinha aqui. Vamos mudá-la de cor. Essa minha reta aqui que está aqui, ó, ela é tangente à curva. Então, na hora que eu pegar esse ΔR sobre ΔT, praticamente o que eu estou tendo aqui é a minha inclinação real, que seria nesse caso, né, transformaria na velocidade instantânea. O que está errado aqui é só porque isso aqui não é intervalo de tempo, né? A inclinação aqui não significa velocidade, só se esse aqui fosse tempo, o x. Como aqui é y e x, a inclinação aqui significa nada, ela continua significando só uma inclinação. Então ele está mostrando através do vetor de deslocamento que quanto menor o intervalo de tempo, mais próximo esse vetor de deslocamento se aproxima da curva real que o corpo está fazendo. E aí na hora que você dividir esse vetor de deslocamento pelo esse intervalo de tempo muito curto, na verdade você está tendo a velocidade instantânea desse ponto. Entendeu? Sim. Acho que eu vou deixar isso aqui no meio da apresentação, tá? Só para quando vocês verem você linkar, né? Continuando então, para desenvolver a derivada da equação anterior, então a gente vai mostrar como que a gente chega na derivada para achar a velocidade. Então a gente descreve primeiro o vetor ΔR, que vai ser R2 menos R1, né, igual eu falei com vocês, né, que é o R2, que é esse, menos R1. Então vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, ou seja, ΔX em I mais ΔY em J. Quando eu vou fazer o limite disso, para quando tender a zero, né, o limite desses dois caras, na verdade eu estou tirando a derivada de x e a derivada de y. Então a velocidade instantânea vai ser a derivada da componente em x da velocidade em relação a t, mais a derivada da minha posição em y em relação a t. Então eu vou ter minha componente Vx e minha componente Vy. Todo mundo entendeu? O que foi aplicado aqui foi mostrado a sequência, né, do passo a passo. Né? Aqui eu teria a velocidade, aqui eu teria o vetor de deslocamento, aqui eu seria o vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo. Quando eu resumo, eu diminuo muito o intervalo de tempo, eu aproximo o meu vetor de deslocamento da curva real, aqui eu decompus ele em x e y, e ao decompor em x e y, ele virou as derivadas da direção x, na posição x, a derivada da posição y. Beleza? Ou seja, aqui é a inclinação. Aí agora sim, se eu tiver um gráfico de x no tempo, a inclinação é a minha velocidade em x. Se eu tenho um gráfico de y no tempo, a minha inclinação é a velocidade em y. E aqui é como que eu decomponho ela nas componentes. Um exemplo aqui para a gente fazer. Um barco está na coordenada 110 metros, 218 metros, x1, y1, em tempo igual a 1 segundo, e 2 minutos depois ele vai para a coordenada 130 metros e 205 metros na direção x e y. Qual que é a velocidade média para 2 minutos de intervalo? Ou seja, entre o tempo 1 e o tempo 2, que é 2 minutos, encontra a magnitude de direção da velocidade média e depois encontra a velocidade instantânea geral se eu tenho duas expressões em x e em y para descrever a posição desse corpo em qualquer instante de tempo. Então vamos passar para a primeira parte, encontra a velocidade média para os 2 minutos de intervalo. Então primeiro eu estou representando aqui o vetor no meio do meu plano y e x em metros. Então o vetor, ó, ele tem a origem dele, né, o vetor de deslocamento, né, ele saiu do ponto 110, 218, que está aqui, e ele chegou, depois de um intervalo de tempo de 2 minutos, para a posição 130, 205. Então esse é o meu vetor de deslocamento. Né? Qual que é o valor da minha velocidade? Vai ser o vetor de deslocamento dividido por ΔT, que é 2 minutos, ou seja, 120 segundos.
Com isso, eu vou chegar ao vetor velocidade média, que é esse vetor aqui de cima, que vai ter um tamanho, um outro tamanho. É lógico que esse vetor aqui, ele não está mais representado nessa escala daqui, né? Ele está na escala do tempo, né? Tem que ter, é outro gráfico, né? Ele só está aqui para mostrar. Então, vamos lá. A velocidade média vai ser, eu calculo primeiro a componente dela em x, quanto que ela era aqui? 130 menos 110. A componente em y, 205 menos 218, né? Então, eu estou pegando as componentes em x e as componentes em y, delta x e delta y, dividindo pelo tempo de 2 minutos. E aí a minha velocidade média no final vai ser a componente que eu tenho em x, de acordo com a variação de x nesse intervalo de tempo, e a componente que eu tenho em j, de acordo com a variação de j nesse intervalo de tempo. Beleza? Qual que é a magnitude e a direção dessa velocidade? A magnitude vai ser o quadrado dos catetos, então vou pegar lá aqui, né? O quadrado desse mais o quadrado desse, raiz, eu vou encontrar meu valor médio. Tá aqui. E a direção, eu posso usar, por exemplo, a tangente, o seno ou o cosseno. Então, se eu usar aqui tangente, vai ser cateto oposto, que é essa componente, sobre o cateto adjacente. Então, usando a tangente, eu tenho um cateto oposto, que é o y, sobre o cateto adjacente, que é a componente em x. Calculo o arco tangente, descubro que o ângulo é menos 33 graus. Então, esse ângulo aqui é menos 33 graus, em relação àquela referência. Para o tempo maior do que 20, eu tenho uma posição que é descrita por essa equação em x e por essa equação em y, aonde minhas constantes B1, B2, C1 e C2 valem isso. Então, se eu quero encontrar a velocidade instantânea para x de t, eu tenho que derivar x em relação a tempo. Se eu quero encontrar a velocidade de y de t, eu tenho que derivar y em relação ao tempo. Então, ao fazer a derivada da primeira componente, em x, ó, fiz a derivada dele, vai sobrar só B2. B2 vale 1/6, foi o termo que me sobrou aqui. Ao fazer a derivada da segunda componente, em y, a que a gente tem aqui, vai sobrar somente o segundo termo, que vai ser 1080 sobre t ao quadrado. É o segundo termo que a gente tem aqui. Então, a velocidade instantânea para qualquer instante de tempo, ela vale esse valor. Alguma dúvida do que foi feito? Então, dando sequência, a gente vai para o vetor aceleração. A gente vai fechar nele. Na mesma coisa, né? A aceleração média, ela vai ser a taxa de variação que a gente tem da nossa velocidade no intervalo de tempo ΔT. E a velocidade instantânea é quando a gente faz esse intervalo de tempo ser muito pequeno e a gente chega na derivada da velocidade em relação ao tempo. Vamos fazer um exemplo, só para demonstrar isso, né? Como que seria. Então, meu vetor velocidade tem uma componente Vx na direção I, Vy na direção J, Vz na direção K. A componente V de x é a derivada de x em relação a t, de y em t e z em t, para dar cada uma dessas componentes. Assim, a minha aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, vai ser igual à derivada da segunda da posição em relação ao tempo. E eu posso reescrevê-la ela simplesmente como sendo a componente da aceleração na direção x, na direção y, a projeção dessa aceleração em y na direção j, em z na direção k. Vamos fazer um exemplo para a gente ver. A posição de uma bola de beisebol é dada por isso. Então, né, a posição em R, que ela pode ter em qualquer, e J, nesse caso é no plano, né, ela é 1,5 metros na direção I, mais 12 metros por segundo na direção I, mais 16 metros por segundo na direção J vezes T, menos 4,9 metros por segundo na direção J vezes T ao quadrado. Então, aqui é uma equação de segundo grau em duas dimensões. Eu poderia separar ela, por exemplo, na equação de segundo grau, né, nesse caso de primeiro grau em x e em y. E aí como que vai ser as derivadas para encontrar a velocidade e a aceleração? A derivada primeira de x vai me dar a função velocidade no tempo nas duas direções, e a de y a mesma coisa. Então, a velocidade em x é a derivada da função de x em relação ao tempo, deu 12 metros por segundo. A derivada de y deu... a primeira derivada, né, vai dar 16, a segunda derivada vai dar 2 vezes 4,9, caiu 2, menos 9,8. Então, qual que é a componente da minha velocidade vetorial? Vai ser simplesmente eu montar o meu vetor v final. Então, ele vai ser a componente que eu tenho na direção i, que foi com a derivada de x, que eu peguei, coloquei ele aqui,
e a componente que eu tenho na direção y, que é de acordo com a derivada da função de y, que eu coloquei aqui. E agora eu determinei bem quem que é meu i e quem que é meu j. Só um minuto aqui, tá, gente? Vamos agora... Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Foi dividido, né? Nas equações de movimento para x e nas condições de movimento para y. Se eu substituir aqui ó, o x nessa equação e o y nessa equação, eu volto para a equação anterior. Tá bom? Então a única coisa que foi feita aqui é separar o que é x e o que é y. E aí a velocidade em x vai ter a ver com essa derivada de x, da posição em x. E a velocidade em y vai depender da derivada da posição em y. Depois eu volto e monto meu vetor velocidade com as componentes em i e as componentes em j. Para fazer em relação à aceleração é a mesma história, só que agora eu vou usar a velocidade. Então, quais são as componentes da minha aceleração? A componente em x da minha aceleração é a derivada da velocidade em x no tempo. Vai dar zero. Então, eu não tenho aceleração na direção x. A componente em y da minha aceleração é a derivada desse termo, que vai ser igual a menos 9,8. Então, a minha aceleração vetorial é menos 9,8 na direção j, que é somente essa componente em y que sobrou. O meu menos aqui está sendo demonstrado como sendo menos j, que é a direção negativa. Alguma dúvida? Ô, Gustavo, uma questão assim mais generalista. Que a gente viu, né, que que a derivada da posição é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração, certo? Sim. Isso é para independente do grau da equação Sim. que a gente tiver, tipo, por exemplo, mesmo que não caia no formato bonitinho que a gente sabe, né, é sempre derivada da posição, velocidade, aceleração, não é? Isso. Mesmo que a aceleração não seja constante, igual nesse caso aqui é constante, né? Se ela não fosse constante, a relação vale igual, tá? Se ela fosse, se desse um termo com t aqui, né? A derivada integral, ela vale para todas as funções que descrevem uma posição ou que descrevem uma velocidade. Aquelas equações cinemáticas mais quadradas, né? Igual a equação de segundo grau, equação de Torricelli, só vale para aceleração constante. Agora, as relações de integral... Então, por exemplo, se você quer encontrar a velocidade a partir da aceleração, você vai integrar a aceleração no tempo. Isso vai servir para todos os tipos de aceleração, para constante, para aceleração que varia com o tempo ao quadrado, com o tempo ao cubo, né? Então, seria isso, né? Essas relações variam. Se sua velocidade ela aumenta com o exponencial do tempo, a sua aceleração, que vai ser a derivada dessa velocidade, vai aumentar com o exponencial do tempo também, porque esse termo não vai sumir depois da derivada. Entendeu? Entendi. Valeu. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. É lógico que a gente não fez aqui, né, muitos exemplos dos problemas físicos em duas dimensões, que a gente vai fazer a partir do capítulo 4, que é o movimento de um projétil e o movimento circular uniforme, né, que é o movimento... deixa eu parar de apresentar aqui. Que é o movimento que também que se descreve em x e em y. Então, a gente vai ver o uso dessa parte vetorial em problemas bidimensionais, como esses que eu falei. O movimento de um projétil, que ele percorre x e y simultaneamente, ou um movimento circular uniforme. Então, na próxima aula, a gente entra aplicando isso. A aula de hoje, a ideia era vocês verem o que são os vetores e como que eles aplicam nesses três tipos, velocidade, posição e aceleração. Tá? Eu vou interromper aqui a gravação.